Fala aí pessoal, tudo bem? Maravilha. Gente, é o seguinte, eu falei lá no Instagram que ia fazer alavancagem de conta pequena e algumas eu ia gravar, algumas eu vou fazer live pelo Zoom, tá? Então aqui o nosso histórico, dia 2, então a gente começou na primeira 0 a 0, né? Que é dia 31, dia 2, vamos lá. Então a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 1, tá? A gente fez 6 a 1. Qual que foi a análise, tá, dessas operações? A gente teve um lucro, ó, deixa eu colocar aqui, ó, de treinamento, conta real, beleza? Do dia de hoje, beleza? Aqui, ó, 156 opções. Uma banca que eu depositei o valor de R$100, já ganhei nela 100, não, foi R$60 que eu depositei, perdão, e eu alavanquei ela já para 280. Fazendo base de operações bem simples, tá? A gente não tá... A única entrada que eu dei um pouquinho mais alavancado foi essa daqui, que eu tive que usar uma entrada abaixo para poder defender a operação, porque ela entrou numa zona bem complicadinha ali, e só que ela acabou voltando. Então, assim, gente, o que eu quero compartilhar com vocês, beleza? Eu quero compartilhar com vocês a questão da base do operacional que nós utilizamos aqui, ó, só para mostrar, tá? 280. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou colocando em M15, né? Eu estou verificando os padrões onde houve uma grande briga de preço. Então, por exemplo, aqui descartaria, né? Seria aqui esse ponto aqui, e esse ponto aqui seria o mais forte, que seria um bom ponto de compra, ok? E eu estou analisando a tendência. Gente, gritante tendência de alta. Então, o que acontece? Coloco em M1, 30 é muito, 60 é muito. Vamos lá, vamos supor, né, que ele vem buscar essa zona de preço aqui, ó. Essa zona de preço. Aqui eu faço uma operação de compra para 1 minuto. Se ele vir tipo assim, na esticada de vela. O que eu posso fazer para aumentar a minha base de assertividade? Tá? Posso fazer isso daqui, ó. Deixa eu colocar certinho para não nos dar BO. Eu vejo se ele tem a zona de FIBO. Como ele já rompeu, fica um pouquinho complicado. Ó, aqui é a nossa zona. Aqui eu tenho uma entrada, pessoal. Eu tenho uma entrada para 1 minuto. Eu vou usar um valor de 30. Pronto, deu uma esticadinha no final. E eu vou deixar um valor... Deixa eu ver se o 40 vai valer a pena. Não vai fazer diferença. Que seria para uma segunda entrada caso ele viesse esticar. Só que o problema é o seguinte, deixa eu ver. 50 já resolve nossa vida. Não foi necessário, né? Caso ele desse mais uma esticadinha. Então, basicamente, pessoal, o que acontece? Eu dei entrada na parte da zona da FIBO, né? Ele veio buscar mais uma. A gente espera aqui. Se ele não der ganho... Ah, você está fazendo um estilo martingale, então? Não, é a nossa base da nossa zona de proteção. Ele veio buscar ela aqui, tá? Ele veio buscar e a gente está operando normal. Uma entrada um pouquinho menor e a outra um pouco maior, como de costume. Então a gente fez a segunda, beleza. Vamos aguardar. É essa base operacional, pessoal, que eu estou utilizando. Só que assim, ó, sempre eu pego a operação no extremo, entendeu? Eu pego a operação no extremo. Se eu vejo que o extremo é aqui, vamos supor, eu vi que ele veio buscar o último ponto. Aqui é o último ponto de defesa que eu tenho para fazer uma entrada. Eu vou lá e faço a operação. Lembrando que a base desses vídeos aqui, pessoal, é simplesmente para mostrar para vocês como que a gente faz uma alavancagem de conta pequena, tá? Não é para explicar para vocês um gerenciamento ou tal. É a base de alavancagem mesmo, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho, só para finalizar. Lembrando, gente, que é sempre bom vocês analisar duas circunstâncias para, eu falo assim, diminuir os riscos, né? Que é a questão do time de 15 se você for operar para M1, ok? Então, por exemplo, assim, ó,
eu vejo que a última tendência é uma tendência de alta. Todavia, aqui ela lateralizou, correto? Como ela lateralizou aqui, eu vou fazer o quê? A briga de preço, né? Que é o quê? Normalmente ele defende posição, então é aqui, ó, onde o preço brigou por último. Se ele romper aqui, existe sim uma possibilidade da gente ter um loss. Só que vocês têm que entender uma coisa, pessoal. Olha só, o mercado ele se movimenta em ondas, né? Às vezes ele tem uma grande onda de alta, uma grande onda de baixa. Só que, ó, veja bem, olha o tamanho desse candle. Se eu colocar esse candle aqui, ó, essa base aqui, ó, que vai ser das 8 horas, ele não foi só um candle, ele foi vários. Então o mercado ele sempre costuma fazer correções. E a gente pegando esses pontos mais extremos, se a gente leva um loss, a gente ainda consegue recuperar na outra entrada sem fazer martingale, isso é gerenciamento. Você pode analisar aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, uma entrada mais baixa, né, tipo uma de 30, aí aqui eu dei uma de 100, aqui eu tenho uma de 60, aqui eu dei uma de 40, 40, aqui eu dei uma de 10. Por quê? Para ir acumulando lucro e não ter risco. Aí aqui eu já dei uma de 80, que eu peguei uma entrada que eu me senti mais confiante. Aqui eu dei uma de 30, que foi na zona da extremidade, né? Então, por exemplo, toda base que a gente pega um extremo que nem dessa daqui que eu entrei com um pouquinho mais, ela aumenta a base nossa. Então vamos só atualizar aqui certinho. Que seria a base de R$242, tá bom? Então a base do meu stop gain já está batido, né? A gente começou com R$60, a nossa banca já alavancou para 366. Então agora daqui para frente eu vou alavancando, tendo um pouquinho mais de cautela, tá? Ah, o payout não está muito baixo para fazer essas operações? Sim, gente, ele tá. Só que vocês têm que entender uma coisa. Se eu ficar me baseando só em payout para operar, eu não opero. Eu tenho que ter isso daqui, ó. Eu tenho que ter um bom histórico de assertividade. Eu tenho que ter um alto índice de assertividade para poder potencializar os meus resultados. O segredo nas opções binárias não é payout, tá? Não é payout, é uma das coisas que influencia. Só que o segredo é uma boa assertividade. Uma boa, entendeu? Por exemplo, eu coloquei R$150, eu ganhei 115, tá? Aqui eu coloquei 30, eu perdi 30. Eu poderia ter uma assertividade mediana, 50%. Payout nunca vai estar 110% para mim sendo positivo. Sempre vai estar menor. Então tem que potencializar e melhorar a minha taxa de acerto. Então isso eu faço como? Por exemplo, melhorando os gatilhos meu de entrada, tá? Melhorando meus gatilhos de entrada, que nem aqui, ó. A gente tem, né, a base do volume, tá? O volume é uma das ferramentas mais importantes que um trader pode ter, porque é com ela que ele se baseia na base das entradas dele. Então aqui eu vi a movimentação de volume me mostrando que poderia ter uma reversão. E eu arrisquei na zona da extremidade, que foi um pouco abaixo da 61, tá? Aqui do gráfico de 1 minuto. Por quê? Porque nem sempre a zona mais forte é onde a gente marca. Às vezes ele faz a correção um pouquinho abaixo. Isso é rotineiro, isso acontece. Então eu tenho que estar atento e preparado para não levar esse tipo de loss. Por exemplo, se eu entrasse aqui, ó, porque ele veio perto com R$100, ele viraria, beleza, eu ganharia aqui de primeira. Mas se eu entrasse com R$100 aqui e perderia, eu não ia ter dinheiro para entrar nessa próxima. Então eu entrei aqui para não perder a entrada com valor pequeno, mas tendo em vista que a minha entrada calculada é quando ele rompe ou chega próximo da extremidade. Entenderam? E se eu não tivesse entrado nessa daqui, ó, efetuado a compra nesse momento, eu não efetuaria a compra nesse momento. Por quê? Porque eu não teria arriscado nada aqui nesse momento. Entenderam? Então, quando eu vi que ele veio aqui, ele buscou e deu a esticada para fazer a correção, automaticamente eu me senti mais seguro para colocar um pouquinho mais de dinheiro, tá? Na operação para ela poder finalizar. Poderia ter feito entrada, por exemplo, a 5 minutos, ela seria mais segura nessa esticada? Gente, eu já acho que não, tá? Aqui nesse tipo de momento não, por quê? Veja bem, eu vou explicar para vocês. Aqui, ó, a gente tem uma zona que está lateralizando, tá? Está lateralizando esse padrão aqui. Quando o mercado lateraliza dessa forma, ele está buscando uma posição ainda, se ele vai subir, se ele vai descer. Então, analisando todas as últimas forças aqui, as maiores mesmo, em volume,
foi a força vendedora? Ó, você pode notar que aqui teve bastante candle de compra, correto? Só que aqui, ó, teve um empilhamento de força vendedora aqui, muito forte, tá? Só não teve força o suficiente para romper essa base dessa zona. Ele acabou fazendo um pullback muito bonito aqui, tá? Ele fez um pullback. E aí ele lateralizou, só que com bastante força vendedora, tá? Ficou bem parelho, porque aqui, ó, teve força vendedora, aí teve uma compradora, mas foi quase um doji. A outra foi um doji. Aí a outra aqui, ó, força, ó, a força base de comprador e vendedor teve briga, se transformou num candle de força. Aqui já veio com um candle de força invertido para a questão da vendedora, né? Então aqui teve dois pavios enormes. Olha só, ele está indo lá na outra extremidade agora, lá na outra extremidade. Então o que acontece? Num tipo de operação assim, ó, eu espero ele vir aqui, ó, nessa zona aqui, por exemplo, ele voltar aqui, eu vou aqui embaixo nessa zona onde teve briga. Talvez até aqui, ó, gente. Abaixo desse doji. Tá? Até aqui, ó. Para mim fazer o quê? Um pullback. Aí eu coloco ele em 1 minuto. Tá? Eu espero ele vir aqui ou aqui, ó. Aqui, ó, uma zona de pullback. Depois dessa volta aqui. Eu poderia fazer uma compra aqui. Ó, eu olhando para trás aqui, ó. Teve fundos e topos. Fundos. Teve bastante ponto que respeitou aqui. Então aqui se torna uma zona de pullback. Tá? Aqui nessa zona aqui se torna uma zona de pullback. Vamos esperar um pouquinho. Ele não veio buscar. Tá buscando um... Ó, eu não sei se vocês usam a análise de probabilística, tá? Só que aqui, ó, eu poderia fazer uma venda agora para o próximo candle. Próximo candle aqui eu poderia fazer uma venda. Bem aqui, ó. Esse candle aqui teria sido uma venda. Ia levar um loss bonitinho, né? Deixa eu ver. Primeiro gale, segundo gale. Não, primeiro, segundo... não, tá errado, gente. Era até aqui, ó, que eu poderia. Não, tá certo. Seria bem aqui. Bem aqui eu faria uma venda. Neste candle aqui. Nós estaremos levando um lindo e maravilhoso loss. Aqui nessa operação. Tá indo buscar o último topo. Aí, olha só. Olha em 15 minutos aqui. Olha só onde que ele tá indo. Ele já buscou esse preço, já rompeu. Aí o que acontece? Quando ele rompe assim, se ele fica acima, aqui se torna uma zona de pullback. Ele volta, compra, sobe. Entendeu? Nessa base aqui. Então aí eu deixo ele em... Deixa eu fechar aqui. Em 1 minutinho. Né? Se ele manter acima, aqui eu faço uma zona de pullback. Se ele estica só até aqui e não consegue romper, posso fazer uma venda, Átomo? Se você quiser arriscar, pode. Só que aí você está dando um chutão, tá? Porque ele já está próximo da extremidade aqui, ó. Então tem uma alta possibilidade dele vir buscar aqui, ó. Essa zona aqui. Tem uma grande possibilidade. O SDJPY bateu numa zona nossa. Olha só, buscou o topo. Cadê? Buscou o nosso último topo. Só que assim, gente, ele é o último topo aqui dessa zona. Aí aqui, ó, nessa parte aqui, fica um pullback. Aqui nessa zona aqui fica uma zona linda. Linda, linda, linda para pullback. Ou pega na primeira ou pega na segunda. Tá? E aparentemente está vindo buscar o topo aqui. Tem uma zona bem legal de venda aqui. Bem legal. Só tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado aqui para fazer esse tipo de operação. Se ele esperar ele vir buscar aqui, aqui é mais garantido um pullback do que lá uma compra, do que lá uma venda. Ó, ele rompeu a nossa zona extrema, correto? O que eu falei para vocês? Eu falei que essa zona aqui, essa zona é uma zona de pullback, não essa zona. Átomo, mas ele rompeu esse último, poderia ter comprado aqui, aí eu estaria apostando no rompimento, tá? Eu não estaria apostando no pullback, que é diferente. Tá? É diferente. O que eu faço em rompimento? É o seguinte, ó, se ele romper esse último preço aqui, ó, ele romper aqui, ó, e tiver na base próximo dos 30 segundos, por exemplo, assim, ó, a operação é para 1 minuto, correto? Falta 40 segundos, 45 segundos para acabar a vela, e ele acabou de romper.
Aqui, ó, ele rompeu esse preço do último candle. Aí eu confirmo com uma compra, senão não. Por que eu não faço isso? Porque normalmente, quando a gente está falando de rompimento, pessoal, nós precisamos entender uma questão que é importante, que o rompimento ele precisa de uma confirmação. Beleza, teve muito candle de força aqui, ó. Ele fez uma escadinha, literalmente, de candle de força. Só que nesse último candle aqui, ó, que foi o candle de rompimento, ele não teve nada de volume. E aí depois entrou um doji. Então fica um pouquinho delicado. Aqui nessa posição, ele não está dando confirmação de compra para a gente. Não está. Pode estar em alguma estratégia. Por exemplo, assim, ó, a estratégia do MHI, por exemplo. Ela deu venda para nós. Ela deu venda. Mas quando a gente olha para suporte e resistência, eu tenho que analisar uma coisa, que o gráfico está demonstrando uma grande, mas uma enorme, enorme, enorme indecisão. É só isso que o gráfico está mostrando. Olha só, tanto que deu 2 dojis seguidos. Então nem faz tanto sentido. Aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, quem quisesse pegar na esticada, tipo a questão aqui, porque da esticada fazer a venda, ia se dar mal. Entenderam? Tanto que aqui, quando ele rompe um topo, dessa forma, aqui sim, ó, é uma confirmação. Aqui é uma confirmação. Quando ele abriu esse outro candle, ele rompeu acima, aqui era uma confirmação de rompimento, que poderia ter feito a compra. Ó, aqui ele rompeu, ele confirmou a compra. Só que ele não tá acima, ó. Ele tá nesse mesma linha do último preço que ele atingiu. Quando esse daqui, ó, mais um doji, se ele terminasse verdinho, seria uma confirmação. Vocês entenderam? Então, eu espero que isso daqui faça sentido para... Ó, aqui ele confirmou. Eu poderia fazer uma compra, mas a gente já bateu o stop gain, não adianta ficar brincando. Então, quando ele dá esse tipo de confirmação, eu corro um risco sim. Nessa daqui eu tenho um risco menor, quando ele rompe dessa maneira, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente faz as nossas entradas, tá, pessoal? Para ter essa base de assertividade aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês esse vídeo. E a gente tem um grupo lá no Telegram gratuito de sinais, tá aqui na descrição, tá? Ele é gratuito por um tempo, né? Enquanto a gente tiver tempo para fazer gratuito, a gente vai fazer para ajudar o pessoal. E daí quando for fazer as operações ao vivo, eu vou compartilhar com vocês lá. Fechou, pessoal? Um forte abraço aí para vocês e Deus abençoe. Até o próximo vídeo.